Honda New Civic, né, ou Civic G8. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Honda Civic aqui, a análise é na versão EXS com motor 1.8 16 válvulas flex câmbio automático ano 2009. Esse aqui é a versão top do Civic G8 nesse ano modelo já pós-facelift. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 40.940. Já a tabela FIPE um pouco acima desse valor, R$ 42.621. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Assim como também vai precisar colocar as placas Mercosul, se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, né, que é o maior valor, você vai desembolsar R$ 43.167,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas falando agora de custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhida uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. Então vai ficar em R$ 1.704,84. Já a taxa de licenciamento, o valor que está sendo cobrado esse ano aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Seguro, que é interessante você pensar em fazer para um carro desse. Eu vou ainda considerar aqui o percentual de 5% sobre o valor da tabela FIPE, que é uma taxa que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal. Para esse carro fica em R$ 2.131,05 em média. Apesar de ser um carro com mais de 10 anos de uso, mas é uma plataforma que ficou até um certo bom tempo no mercado. É um carro que vendeu bastante, então ainda tem boa oferta de peças aí de reposição. Então, consequentemente, acaba sendo um carro um pouco mais fácil de você conseguir fazer uma cotação aí nas modalidades mais convencionais. Mas lembre-se que este aqui é um valor médio que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Fique ligado nesse detalhe. Mas falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotada há 3 anos atrás, ou seja, em março de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 34.669. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.650,67, o que dá em percentual 6,2%. É um carro que, como praticamente todos aí do nosso mercado, teve uma alta taxa de inflação acumulada. Ainda mais um Civic desse aí, né, G8, câmbio automático, carro bem procurado no mercado, é normal que ele ainda esteja conservando uma alta taxa de inflação. Mas somando os custos aqui que você vai ter com documentação e seguro, e não vou descontar esse valor de inflação porque ele é um valor atípico, não dá para estimar uma taxa de desvalorização que esse carro possa ter aí nos próximos 3 anos. Então vamos tentar chegar um pouco mais próximo da realidade do que seria manter um carro desse aí por ano de fato com relação à documentação, e vamos somar só o que realmente vai sair de fato do seu bolso todo ano ali, né, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, é um carro que vai te dar uma despesa média anual de R$ 3.869,55, o que dá por mês R$ 322,46. Lembrando que se você pegar um carro desse agora, ficar com ele por uns 2 a 3 anos
e ele se desvalorizar um pouco, né, como está começando a sinalizar aí nos últimos meses, você ainda vai ter que somar a esse custo total o valor que ele dá de depreciação, para você saber de fato quanto esse carro te custou por ano. É algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora em manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Civic 1.8 automático 2009? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficaram em R$200. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 363. Kit de velas da NGK, as 4 velas por R$391. É um motor que utiliza velas com composto de irídio, então elas vão ser um pouco mais caras mesmo. Pneus aqui, as medidas são as 205, 5516. Encontrei os Michelin Primacy 4 Plus por R$2.076. Já o óleo de motor, a especificação aqui da Honda é a viscosidade SAI 10W30. E é um motor que pega 3,7 litros, considerando a troca com filtro. Então você vai precisar comprar 4 litros de óleo. E eu cotei aqui um Honda Mineral API SP 10W30. Esse motor aceita e exige até o óleo mineral. Então, 4 litros desse óleo ficaram em R$152, aí um preço um pouco mais acessível. Já a correia de acessórios aqui encontrei da Gates por R$145, aqui é o preço só da correia, não tem tensor incluso. E é um motor que utiliza kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódico preventiva, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou trazer o valor aqui a título de curiosidade. Da Takal fica por R$867. E é um kit composto por uma corrente, 2 guias e um tensor. Falando agora em filtros, todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$75, um pouco acima da média. Já o filtro de óleo, R$38, filtro de combustível, R$35 e o filtro do ar-condicionado, R$30. Aqui já um pouco mais acessíveis. Assim como os amortecedores, encontrei os 4 aqui da Kayaba, modelo XLG pressurizados a gás por R$1.079, preço também muito bom, considerando que estamos falando aqui de um sedã médio, não é verdade? E como estamos falando também de um carro com transmissão automática, vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio. Lá no manual do proprietário, a recomendação é que seja feita uma troca completa a cada 80 mil quilômetros ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. E é claro que uma troca dessa deve incluir o filtro. E essa transmissão pega 5,9 litros, considerando aí uma troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 6 litros de óleo. E a especificação aqui da montadora é a 01 ATF. Encontrei esse óleo aqui genuíno da Honda e o filtro da Japan Parts. Esse kit de 6 litros de óleo mais filtro fica por R$1.033. E é claro que aqui é o preço só das peças, não estão inclusos aqui valores de mão de obra, porque ela pode variar muito dependendo da região que você tiver, pode variar também dependendo do processo de troca, se vai ser por gravidade ou por máquina. Então, tudo isso tem que entrar na conta quando você for fazer essa manutenção. Sendo assim, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Civic 2009 automático, fica por R$5.617. Para um sedã médio de época, tá na média comparado com Corolla, com Vectra, com Bora. Então, tudo certo, é um carro que você encontra peças no mercado aí com bastante facilidade, tudo se resolve aí sem maiores problemas. Mas falando agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, é um motor já flex, porém a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,39 o litro, subiu bastante de preço aí nos últimos dias. E é um carro que tem um tanque de 50 litros, então vai ficar em R$ 269,50 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados de ficha técnica? Na cidade faz 6,8 no etanol e 8,5 na gasolina. Na estrada 9,5 no etanol e 12 na gasolina. Esse Civic aí, já com motor flex, acabam tendo um consumo de combustível um pouco mais elevado. Somando-se isso ao câmbio automático, é normal que ele faça aí seus 12 a 13 na estrada. E ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 340 km.
Se estiver abastecido com gasolina, sobe para 425. Já na estrada com etanol, 475 km, com gasolina 600. A autonomia não é das melhores, né? O carro de consumo um pouco mais elevado e o tanque é considerado pequeno. 50 litros aí tá praticamente um tanque de porte pequeno. Em uma viagem mais longa, infelizmente vai ter que parar mais vezes para abastecer. Mas falando agora em lista de equipamentos, né, versão top de linha do Civic G8, de série aqui ele conta, né, versão EXS, com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo exclusivo dessa versão EXS, além de bancos de couro, controlador de velocidade, aletas de mudança atrás do volante, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade também exclusivo dessa versão e faróis de neblina. E no sistema de som vinha com leitor de CD, USB e comandos no volante. Aqui para um sedã médio de 2009, tá ok, atende bem, até bem equipado, né? Tinha outras versões do Civic que faltava ali o computador de bordo, faltava o controle de tração e estabilidade, né? Como eu falei. Eu diria que pensando em custo-benefício, pensando em lista de equipamentos, é a versão que vale mais a pena, é essa EXS, mesmo sendo um pouco mais caro do que a LXS, por exemplo, mas entrega muito mais em equipamentos, com certeza. Falando em conjunto mecânico agora, aqui o conhecidíssimo motor R18A1, né, os 1.8 linha Honda, de comando simples do cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão aqui no tipo VTEC, que muda o comportamento dele ali acima dos 4.000 giros aproximadamente. É um motor que acorda nessa faixa de rotação, fica mais esperto, entrega todo o torque e potência necessários. Aqui em números, né, ele gera seus 138 cavalos de potência na gasolina, 140 no etanol, 6.200 RPMs. E torque de 17,5 kgfm na gasolina e 17,7 no etanol a 4.300 RPMs. Ou seja, justamente naquela rotação ali em que o VTEC abre, né? Ele entra em atuação, muda ali os cames que vão acionar as válvulas e esse motor passa a ter um comportamento mais agressivo de melhor desempenho. Então é um carro que apresenta melhores respostas dessa rotação em diante. É um sedã médio de 1.260 kg, então a relação de peso-potência fica em 9 kg por cavalo e o 0 a 100 em 11,7 segundos. É um carro que, se já está ali numa velocidade de cruzeiro e você quer retomar velocidade, ele vai te dar um desempenho bem legal, bem satisfatório, vai ser muito bom para o dia a dia, com certeza. Para sair da inércia, né, você vê que o 0 a 100 dele é um pouco alto, justamente porque aquele tempo que ele está subindo o giro até chegar nos 4.000 RPMs e abrir ali o comando VTEC, né? Por exemplo, você já está arrancando ele ali de primeira marcha, demora um pouco mais, né? Um motor que fica um pouco mais lento abaixo dessas rotações, então acaba prejudicando aqui um pouco desse 0 a 100. E também outro fator que joga contra nessa arrancada inicial é o câmbio automático de 5 velocidades. É um câmbio bem resistente, bem confiável, bem robusto. Se você cuidar ali do básico, né, da troca de óleo e filtros ali no tempo correto, como eu já falei lá na parte de manutenção, não vai te incomodar facilmente. Porém, mesmo sendo um carro de design mais esportivo, né, de proposta mais esportiva, é um câmbio que também prioriza o conforto. Então, as trocas de marcha são feitas de forma um pouco mais suaves para não ter trancos e a consequência disso é um pouco de perda de tempo ali entre uma marcha e a outra. Então, o desempenho ali no 0 a 100 acaba se prejudicando um pouco mais, mas é um câmbio bem competente aqui de 5 marchas, acoplado ao motor por conversor de torque, então as arrancadas também são feitas de forma bem suave, sem trancos, como todo o câmbio dessa configuração aqui deve ser. Sistema de suspensão na dianteira é comum, né, McPherson, e na traseira do tipo duplo A, né, ou braços sobrepostos, que entrega um comportamento dinâmico bem melhor, é uma suspensão que passa mais segurança, mais estabilidade em curvas, mas é claro que ela vai cobrar o seu preço na hora da manutenção corretiva. Sistema de freios a disco nas 4 rodas, bem dimensionados aí para o porte, para o peso desse carro.
E sistema de direção ainda é hidráulica aqui nos 2009, pouco depois disso já passaria a contar com sistema de assistência elétrica, então aqui é um sistema que acaba roubando um pouco mais de potência ali do conjunto mecânico. Porta-malas é um ponto negativo desse carro, tem apenas 340 litros de capacidade, dá para levar bagagens ali de 3, 4 pessoas no máximo. Porém, se não estiver levando ninguém ali no banco de trás, dá para rebater os bancos, que inclusive são bipartidos, então mesmo que tiver ali um ou dois passageiros, ainda dá para rebater uma parte apenas desse encosto e aumentar um pouco essa capacidade de carga se você precisar. Então, quais são os pontos positivos de pegar um Civic G8 desse aí, câmbio automático? É a sua confiabilidade, resistência mecânica, feito realmente para durar, é um motor com boa oferta de peças, você encontra com facilidade, nada ali de muito exagerado, né? A não ser, por exemplo, ali vimos velas um pouco acima da média, mas são velas com composto de irídio, que também tem uma durabilidade maior, então elas acabam se pagando no longo prazo, e várias outras, muitas peças desse carro também da mesma forma, são realmente mais bem dimensionadas, feitas para durar. É um carro de desempenho ok para sua categoria, não é um carro que vai fazer feio, vai ser um carro frouxo na estrada, não, é um carro que vai andar razoavelmente bem, vai ter respostas bem satisfatórias para atender no dia a dia mesmo com porta-malas carregado e passageiros no banco de trás. Carro de ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, bom espaço ali para os joelhos, e assoalho traseiro plano, então ótimo espaço para os pés, principalmente de quem vai ali no meio do banco traseiro. Excelente acabamento dos bancos, né? Bancos em couro de excelente qualidade, com ótima durabilidade. O painel ali, forros de porta, nem tanto, já utiliza mais plástico duro mesmo ali naquela parte superior. Pode não agradar muito com relação a revestimento, mas é um acabamento bem encaixado, bem feito, que não apresenta muitas rebarbas e também não costuma fazer muito ruído com o passar do tempo, que também é um grande ponto positivo. Carro de posição mais esportiva de guiar, você se senta realmente mais baixo, pernas e braços esticados, o que é ótimo para quem gosta dessa pegada, volantinho pequeno, informações ali do quadro de instrumentos em 2 andares, né? Quantos giros você visualiza abaixo do aro do volante, bem grande ali, bem centralizado, passando aquela proposta esportiva mesmo. E o velocímetro digital você visualiza acima da linha do aro do volante, que também você consegue ver as informações ali sem tirar o olho muito da estrada, o que é bem legal. Além disso, um carro de excelente estabilidade, já tem um centro de gravidade mais baixo, suspensão de comportamento mais rígido, mais durinha, então carro de muito chão ao fazer curvas, suspensão independente na traseira, como eu já falei. Carro de estilo mais esportivo, né? Design interno, externo, tudo remete à esportividade, então para quem gosta, muito bom. E é um carro bem valorizado, ainda mais nessa versão com câmbio automático, de excelente revenda, por isso ainda acumula uma alta taxa de inflação aí, com certeza. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Ele tem seus pontos de atenção, seus pontos negativos. É um motor que exige ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, né? A cada 40 mil quilômetros ali aproximadamente, você tem que fazer essa manutenção, senão esse motor pode assim perder potência e gastar mais combustível, que não é legal. É um carro de consumo mais alto, né? Naturalmente um pouco mais alto, também como vimos aqui em números, ainda mais nessa versão com câmbio automático. Suspensão, por ela ser mais rígida, mais dura, né? Voltada para a esportividade, ela perde em conforto a bordo. Então, é um carro que em estradas e ruas não muito bem pavimentadas pode incomodar um pouco ali com aquele batido mais seco de suspensão. E juntando-se isso ao fato de ser um carro baixo em relação ao solo, então é um carro que raspa com muita facilidade em entradas e saídas de rampas de garagem, em lombadas mais altas, então atenção redobrada nesses momentos. Porta-malas bem pequeno, o menor da categoria aí, com certeza. Então, para você que quer um sedã médio com boa capacidade de carga, esse carro dificilmente vai te atender. Nessa geração 8, né, de 2006 para 2007 até 2011, é um carro mais difícil de você encontrar hoje e bem cuidado. Por ter essa proposta mais esportiva, muita gente queria pegar um carro desse para andar naquela tocada mais esportiva mesmo, dar uma mexida, botar uma roda maior, dar uma modificada, né? Então, para você que quer um carro desse
originalzinho, tem que procurar com um pouco mais de calma, com um pouco mais de paciência para encontrar um aí também que esteja com a quilometragem mais condizente ou a quilometragem mais baixa. É normal, é comum ver esses carros aí com altas quilometragens, apesar do motor aguentar isso, é um motor que foi feito para rodar milhares e milhares de quilômetros sem abrir o bico, né? Mas mesmo assim, eu diria que quanto menos rodado você puder pegar um carro desse, melhor, não é verdade? Porém, a vantagem é que essa versão aqui, a XS, é um pouco mais fácil de você encontrar ela bem cuidada, porque é uma versão mais bem equipada, era mais cara, bem mais cara do que a intermediária e a de entrada, então acabou vendendo menos, acabou sendo mais difícil de ser adquirida, então você ainda acha ela um pouco mais conservada e inclusive bem mais equipada também do que a LXS, por exemplo. E é um carro também considerado caro pelo que ele entrega, pelo seu ano de fabricação, tem concorrentes aí bem mais equipados e por preços mais interessantes, mas aqui você paga para ter confiabilidade mecânica do conjunto Honda, que foi feito realmente para durar muito tempo, sem te dar maiores problemas, sem te deixar na estrada, você paga para ter uma maior facilidade de revenda, para ter um carro que anunciou, vendeu, para ter um carro também que não perde muito valor ao longo do tempo, né, como vimos também em números, então toda a vantagem acaba vindo com o seu preço, né? Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Civic XS, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato. Talvez você ainda está na dúvida entre um Civic, um Corolla, um Bora, um Vectra, não sei. Lá você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.